Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Eu sou a Marina Machado e estou agora à frente do programa, debatendo o desenvolvimento sustentável e enfrentando o desafio de buscar caminhos e mostrar alternativas para uma sociedade mais bem-sucedida em todas as suas relações entre si e com o planeta. Hoje vamos falar de um assunto que, apesar de estar sendo bastante tratado na mídia, está precisando de enfoques alternativos. Vamos debater a crise hídrica, mas pensando especialmente nas soluções e aprendizados que podemos ter a longo prazo com ela. Se você quer ouvir mais uma vez sobre as grandes obras de engenharia que vão nos levar aos trancos e barrancos até a próxima crise de abastecimento, eu sugiro que você mude de canal. Agora, se você quiser pensar em conjunto conosco, soluções criativas que busquem mudar paradigmas e caminhos, se quiser discutir o que a sociedade está de fato aprendendo com tudo isso, fique por aqui porque nós vamos debater isso com os dois dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Conosco estão a urbanista Marúcia Watley, coordenadora do projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental e da Aliança pela Água, iniciativa que reúne 30 ONGs para propor soluções e cobrar providências do poder público sobre o tema. E o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor de Informação, Meio Ambiente e Sustentabilidade da USP e especialista em gestão de recursos hídricos. Eu quero começar perguntando para vocês se isso que eu disse é verdade, quer dizer, essas grandes obras de engenharia não são a solução, elas são apenas um pedaço? Marúcia, por favor. Bom, as obras de engenharia, elas são apenas um pedaço, né? Se nós pensarmos quais são as razões que nos trazem a essa situação de crise, já ajuda a pensar como é que a gente vai sair dela, né? Uma das principais razões que nos trazem para essa crise é a forma como nós temos cuidado da água, muito voltado para obras para buscar cada vez mais longe a água e cada vez menos cuidado com a água que nós já possuímos, né? Por exemplo, na região de São Paulo, um dos exemplos é a própria represa Billings, que é uma represa grande, que poderia ser utilizada para fins de abastecimento e não pode ser utilizada porque ela está poluída e nunca teve prioridade de olhar para ela. A prioridade é para fazer novas obras e buscar água cada vez mais longe, e esse não é o modelo que vai nos ajudar a sair da crise, porque nenhuma dessas obras vai ficar pronta no tempo que nós precisamos para sair da crise. É um pouco agora, né? Pedro, a sua visão sobre essas obras de engenharia que são vistas como uma grande solução para os nossos problemas? Até tem uma conta matemática, porque se nós verificarmos o quanto o sistema Cantareira e o Alto Tietê eles forneciam antes da crise, né? O Cantareira fornecia algo em torno de 33 metros cúbicos por segundo, dentro de um consumo de aproximadamente 70 metros cúbicos na região metropolitana de São Paulo. E o Alto Tietê, algo em torno de 16 metros cúbicos. Ou seja, os dois sistemas juntos, eles eram responsáveis por 2/3 do abastecimento na região metropolitana. E se nós pegarmos todas essas obras, né, e somarmos isso, a gente verifica que elas estão muito longe de atender a essa demanda que originalmente era suprida pelos dois mananciais. Então, Marúcia bem colocou, o diagnóstico da crise já aponta para um sistema com uma série de problemas, né? A gente insiste ainda no chamado modelo romano de abastecimento, que é buscar água a longas distâncias, né? Os romanos usavam os aquedutos, a gente usa as adutoras. Funcionavam muito exatamente. Bem, parece que a gente não aprendeu ainda. Mas nós temos água na região metropolitana de São Paulo, só que ela é muito mal cuidada. Então nós temos um problema muito sério de gestão dos mananciais, poluição de grandes rios como Tietê, Pinheiros. Então todo o modelo ele aponta para a ocorrência de uma crise desse tipo. E o governo parece que ele perde a oportunidade de rediscutir o modelo. Ele insiste nessas grandes obras de engenharia que estão longe de resolverem o problema de maneira mais definitiva, ou constituem aí um pequeno alento, mas estão muito longe de dar a segurança hídrica que a gente precisa. A SOS criou uma metodologia que é o monitoramento da qualidade da água. É um projeto que se chama Observando o Tietê, que instrumentaliza as comunidades, fornece esse kit de análise de água que a gente usou aqui na virada, para que a população ribeirinha, as pessoas que moram na beira dos córregos e rios urbanos, são mais de 194 córregos na região metropolitana de São Paulo, 390 grupos de monitoramento, que coletam mensalmente a qualidade da água, analisam a qualidade da água desses rios e córregos para dizer, olha, está dando resultado? Não está dando resultado? E hoje a gente fez uma análise aqui
que deu um resultado péssimo de qualidade da água, dá para ver que está péssimo, mas que já tem um resultado muito diferente de 1991. Em 1991 a gente tinha 0 de oxigênio por litro. Agora a gente tem um resultado saindo da UTI. São 2 pastilhas para medir a quantidade de oxigênio na água. A gente coloca essas 2 pastilhas, aí fica agitando até ela dissolver. Depois a gente vai comparar a cor ali com o que tem na tabelinha. Quanto menos oxigênio, provavelmente menos vida vai ter no rio, porque não vai ter como essas vidas respirarem. Peraí, qual a temperatura? 23 graus a temperatura da água. Se a gente não consegue visualizar essa bolinha aqui é porque a transparência é 0, né? Ó, a gente, se você chegar, dá pra ver, assim, bem clarinho assim. Dá pra ver. Ó, o próximo indicador é se a gente tem muito lixo flutuante. Aquele mar de garrafa PET. É difícil de ver, mas eu acho que dá pra ver. Então, essas anotações que a Malu está fazendo ali, no final, ela gera um cálculo do índice de qualidade da água. Então, quanto maior a pontuação, melhor vai ser essa qualidade da água. Então, o ideal é que se chegue no máximo dessa pontuação. Você não consegue melhorar a qualidade da água só fazendo, tirando só a garrafa PET da água, não. Isso vai ser uma parte do processo de limpeza do rio. A gente tem que tirar o esgoto, tem que tirar outras cargas químicas que acabam caindo, que a tal da poluição difusa é algo que não dá para saber o que é e nem de onde vem. Tipo, uma oficina mecânica ali que o cara fez na garagem da casa dele, ele não tem aquele ralo de compensação do óleo. Vai para a galeria de água pluvial, cai no rio, vira essa coisa esquisita, a gente não dá para saber de onde vem e nem exatamente que tipo de componente químico tem naquele lugar. Então tem que fazer essa série de ações para realmente tem que estar obra de despoluição, sensibilização da população, as pessoas fazendo cada uma a sua parte, empresas parando de jogar resíduos na água, todo mundo fazendo junto, aí a gente chega nessa melhoria de todos os parâmetros. Quando melhora um, consequentemente acaba melhorando os outros parâmetros também. As pessoas que fazem isso são todas voluntárias, como a gente hoje aqui. A SOS banca o kit, a metodologia, o sistema, né, de dados, e a sociedade se mobiliza. É uma forma de você dar um empoderamento para as comunidades que moram na beira dos rios, dos córregos e que não entendem o problema, não entendem a sua responsabilidade. E aqui a gente vai ver hoje que, mesmo tratando esgoto, mesmo investindo bilhões de dólares que estão sendo investidos, se a gente não lutar para diminuir a poluição difusa, que é o pneu do carro, o lixo, o resto de entulho de construção, nós não vamos conseguir recuperar 50% disso, que hoje é esse o volume que se estima. 47% da poluição das águas é o que vem depois de uma chuva. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no próximo intervalo, continuaremos discutindo e debatendo essas soluções e aprendizados que podemos ter a longo prazo com essa crise hídrica. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate soluções e aprendizados que podemos ter a longo prazo com a crise hídrica. Estamos conversando com Marúcia Watley, coordenadora do projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental e da Aliança pela Água, e com o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor de Informação, Meio Ambiente e Sustentabilidade da ECA USP. Agora eu vou te colocar um ponto de trazer a realidade. Você falou em falta de água. É o que a gente fala todo dia nos telejornais. Quanto efetivamente temos um problema de abastecimento causado por falta de água, não tem no solo, não tem no reservatório, ou é um problema apenas do reservatório?
Estamos tendo falta de água nos lençóis freáticos, por exemplo? Queria que você trouxesse para a gente a realidade. Não, a gente tem um problema de gestão que se arrasta pelo menos nos últimos 10 anos. Então tem água. Eu queria deixar claro isso. Temos água. Se nós utilizássemos racionalmente, se o governo incentivasse esse uso racional da água e ele tivesse gerenciado adequadamente o sistema e a partir do momento que a crise se anuncia, ele tivesse tomado as providências corretas de alertar a população sobre o que está ocorrendo, a gente não estaria enfrentando o problema que a gente enfrenta hoje, né? A gente ficou acostumado com uma sensação de abundância de água, né? Parece que a água aqui estava sobrando, as pessoas lavando calçada, desperdiçando, enfim. E isso não corresponde à realidade. Nós saímos de uma seca, não tão severa quanto essa, mas saímos de uma seca em 2004, e desde então a disponibilidade de água por habitante ela vem se reduzindo, ou seja, o sistema ele não consegue acompanhar o crescimento populacional. Então isso já aponta para um sistema em crise, um sistema que ficou muito mais vulnerável a ocorrências climáticas, aumento de temperatura e tal. E nunca ninguém avisou isso à população. Quer dizer, a população ela continuou com um padrão de consumo elevado, né? E é possível você reduzir o consumo dentro de níveis razoáveis sem perder qualidade de vida. A Espanha é um exemplo disso, né? A Espanha sofreu muito e ainda sofre por uma escassez crônica de água em determinadas regiões, mas ela vem desenvolvendo uma série de programas para redução do consumo, para o uso racional da água, de tal forma que a população consegue ter um uso, né, mais econômico, mantendo o seu padrão de vida. Agora, faltou essa informação para o governo passar essa informação para a população. As pessoas, de repente, se depararam com uma falta de água, né, quando, na verdade, o sistema já apontava para isso, pelo menos nos últimos 10 anos. E negou-se, inclusive, enquanto já estávamos com falta d'água, né? Não, é muito mais má gestão do que seca? É muito mais. Na verdade, a seca, né, ela traz à tona uma série de problemas que se acumulam aí ao longo dos anos em relação à água, a gestão, a poluição, o mau uso. E aí eu queria só voltar um pouquinho nessa questão sobre se temos ou não água, né? O Brasil tem 12% da água doce superficial do planeta. Tem os maiores aquíferos que já foram identificados até o momento, aí, estão no Brasil, né? Boa parte dessa água está na Amazônia, mas mesmo nas outras regiões, nós temos um regime de chuvas, cai água pra caramba. Uma região como São Paulo, apesar de se dizer muito de que não tem água, né, uma região que é cortada por rios como Tietê, Pinheiros, tem a Billings, agora a Piranga, cada vez mais o nosso não ter água, ele está ligado a não ter água com qualidade, ou seja, poluir a água, né? Hoje em torno de quase 50% dos rios no Brasil que passam por cidades têm qualidade ruim ou péssima, e tem a ver com o modelo de gestão, tem a ver aí com o caso, a questão do saneamento, né, em que o saneamento, mais do que obra, o saneamento é um serviço que deve ser prestado com qualidade, deve ter metas, não é só fazer uma nova estação de tratamento de esgoto, né? Então esse é um salto que será muito importante para o Brasil fazer, mas em relação à quantidade de água, eu acho que essa é uma questão até para discutir sobre a crise, né? Porque a pouca disponibilidade de água tem sido usada como um argumento para fazer mais obra. Não tem água, então precisa ir lá buscar, fazer uma nova represa, construir uma nova adutora, quando não necessariamente o que nós temos é a falta da água. A gente tem falta de qualidade, falta de gestão, e que no caso da quantidade de água utilizada para abastecimento, né, porque numa bacia hidrográfica existem vários usos da água. No caso da bacia do Alto Tietê, mais ou menos metade da água é utilizada para o abastecimento, outra metade para a indústria, para a agricultura. Então já começa, a gestão está todo mundo usando bem? Está usando de uma forma que o uso de um não vai comprometer o uso do outro? Então essa é uma primeira parte. Específico ao saneamento, se realmente nós temos uma região que tem pouca água, como assim a gente usa água potável para dar descarga? Então é aqui, como o professor Pedro colocou, precisa mudar essa forma de gestão. Bom, e falando em descarga, né, nós temos o Rio Tietê, tem 1.100 quilômetros, hoje 7 quilômetros dele praticamente, 7 quilômetros não, 70 quilômetros dele que tem uma poluição que deixa impraticável, para usar essa água para um abastecimento da população. Mas quando eu estava fazendo essa matéria, me deparei com um dado que eu fiquei impressionada, que mesmo que toda a cidade de São Paulo, toda a capital paulista, venha a ter 100% do esgoto tratado, que não é só a coleta do esgoto, mas é o tratamento, continuaria extremamente poluído, porque Guarulhos, Mauá e etc e tal, jogam seus esgotos nos rios. Quer dizer, deixar de ver o rio como um esgoto seria uma grande oportunidade para uma região metropolitana como São Paulo, não?
Sem dúvida. E também passar a adotar princípios modernos de governança hídrica, ou seja, como esse rio ele não serve só a cidade de São Paulo, mas ele atende a outros municípios, é importante essa visão integrada para que o esforço, de repente, realizado por um município não seja invalidado pelo descaso de um outro município que está lançando poluentes no rio. Então, essa visão integrada é muito importante. E um exemplo disso é o próprio Cantareira, né? Como a Marúcia estava comentando, o manancial ele atende a diferentes perspectivas, a diferentes usos, né? E o uso do Cantareira é muito intensivo. Não só para abastecimento, mas para irrigação, indústrias, condomínios, captações legais ou ilegais, enfim, ele atende a uma série de usuários e o número de usuários, de municípios, de interessados vem crescendo ao longo dos anos. E nunca foi feita uma gestão efetiva sobre o uso correto disso, uma questão de governança hídrica para falar, olha, estamos usando da maneira correta, todo mundo está tirando a água que poderia tirar, sem excessos, estamos preservando as nossas nascentes, as matas ciliares, quer dizer, há uma série de questões subjacentes, né, à boa gestão dos mananciais, que são questões que vêm sendo comentadas há vários anos, mas nunca entrou na pauta de nenhum governo, né? Eu falo assim, os diversos governantes de plantão, né, os que aqui estiveram e os que aqui estão, parece que nunca prestaram atenção nisso, era papo de ambientalista. E hoje a gente verifica o preço desse descaso. O próprio exemplo é a Billings. A gente tem um manancial muito próximo que poderia ser utilizado, mas ele está muito comprometido por uma série de descasos, aí, ocupação ilegal, desmatamento, despejo irregular de poluentes, e outros mananciais seguem o mesmo caminho, talvez em menor intensidade, mas isso ao longo do tempo vai comprometendo a saúde do manancial e a sua capacidade de atender às demandas da população. Marúcia, até você, na verdade, agora está fazendo esse papel, né, de tentar alertar essas autoridades de uma forma melhor para garantir que isso no futuro não se repita ou melhore, né? Essa crise levou à criação de uma aliança pela água. Eu queria que você falasse um pouquinho dela e desse projeto que vocês acabaram de apresentar aqui no começo de fevereiro. Tá. Essa questão da forma como é feita a gestão da água, ela é muito central para o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acho que mais do que o diagnóstico sobre que temos um problema, acho que isso já está muito bem colocado. Eu acho que agora a reflexão é sobre como nós vamos sair desse problema, fazendo ações no curto prazo que garantam segurança não só que as represas se recuperem, segurança de que a água que vai chegar na casa das pessoas é de boa qualidade, segurança de que o racionamento vai ser feito de forma justa, transparente, de que as pessoas vão saber com antecedência, vão poder se programar, de que equipamentos essenciais como escolas, hospitais, asilos, penitenciárias vão ter água, né? Então tem um conjunto de ações que fazem parte da construção de solução. Eu acho que isso tudo está vinculado com uma coisa, com um nome que nós estamos dando para o que nós precisamos construir daqui para frente, que é uma nova cultura de cuidado com a água. Essa cultura de cuidado, ela está no cerne da Aliança pela Água, que tem como princípios, né, que a água não é uma mercadoria, ela está a serviço de todos, ela é responsabilidade de todos os governos trabalham para as populações e não para os outros setores econômicos. O uso prioritário da água é para abastecer as pessoas. E a Aliança ela vem lançando desde outubro, quando ela foi criada, ela apresentou um conjunto de propostas de curto e médio prazo do que deveria ser feito para enfrentar a crise. No curto prazo, principalmente ações ligadas a medidas emergenciais para garantir a água, né? Mas também para um conjunto de ações que precisam ser iniciados agora, porque os resultados deles não vão ser no curto prazo, que é o caso principalmente da recuperação das nossas fontes de água. Então, uma região como o Sistema Cantareira, do qual mais da metade da região metropolitana de São Paulo depende para se abastecer, não pode ter só 20% de vegetação protegendo o seu entorno. Isso já existe um dado concreto agora, que é, com chuvas o Cantareira se recupera, então começa o nível subir. Mas parou a chuva, ele vai começar a baixar de novo, ele já é dependente das chuvas. Ou seja, o ciclo natural de produção de água, um ciclo vigoroso, né, que vai ter a vegetação protegendo as nascentes, a água vai entrar, absorver no solo, alimentar devagar os lençóis freáticos e alimentar os cursos d'água.
esse ciclo no Cantareira está comprometido. Então, além da forma de gestão, né, que vem sendo feita e que ano passado teve sim um componente temerário de gestão e que nós não podemos ser coniventes de novo com isso, que é, mesmo com a estiagem no final de 2013, só em 2014 a Sabesp começou a retirar menos água e isso ajudou o sistema, que já tem um comprometimento ambiental, porque está tudo desmatado. Então, qualquer lugar mais desmatado vai resistir menos a um lugar com vegetação a uma seca. Não precisa ser muito longe, né, para fazer essa correlação. Então, a aliança ela surge um pouco não só com base no diagnóstico, mas com base em discutir, tanto no âmbito da sociedade, hoje já são em torno de 50 organizações, incluindo desde as ambientalistas como Greenpeace, WWF, TNC, ISA, até organizações de defesa do consumidor como o IDEC, a Proteste e diversos movimentos como Parque Augusta, Parque dos Búfalos, Movimento Novos Parques, são uma série de articulações aí de sociedade que estão trabalhando em prol de construir um modelo melhor e um modelo de maior cuidado com a água. Eu quero continuar entendendo isso, porque fico feliz em saber que temos coisas a fazer a curto prazo e quero depois saber a sua opinião sobre esse chamado para a ação, que foi esse projeto apresentado ao governo paulista. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, então continuaremos discutindo depois do intervalo, debatendo as soluções e os aprendizados que podemos ter a longo prazo com a crise hídrica. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que começa a sua temporada de 2015 debatendo o tema mais quente do ano, a crise hídrica, mas sob um enfoque pouco tratado, suas soluções e aprendizados a longo prazo. Nós estamos conversando com Marúcia Watelli e Pedro Luiz Cortes. Bom, Marúcia, no bloco anterior a gente estava falando desse chamado para ação, que foi um projeto da Aliança para o governo paulista. Mas você falou dos mananciais, um trabalho mais a longo prazo, que é importantíssimo, temos que começar agora. Eu queria que você citasse rapidamente o que temos a curto prazo de opção. De opção, bom... que precisamos que seja feito a curto prazo para poder termos água. Bom, os próximos meses agora, né, fevereiro, março, esse final do verão, serão decisivos para que seja possível fazer a dimensão do que vem de crise para 2015. Né? Até o momento, fevereiro teve uma recuperação nas chuvas, ainda bem, porque a situação estava realmente muito grave. Nós ainda estamos num déficit da quantidade total do que deveria ter chovido, choveu menos do que deveria chover até agora, mas o mês agora, março e o começo de abril, vão ser decisivos para definir, por exemplo, vai ter racionamento, não vai, e ainda é muito cedo, inclusive para comemorar, choveu em fevereiro, resolveu 3 anos de seca, volume morto. Não, na verdade, tem até uma questão que um pouco faz parte do diagnóstico, né? O diagnóstico da nossa situação, obviamente a gente tem um evento climático extremo, que é a estiagem, que é o estopim de uma crise, mas tem uma gestão com problemas em relação a como se cuida da água, quando se retira das represas, a poluição, que vem de anos, né? A degradação das fontes de água, principalmente de mananciais, dos quais nós dependemos para abastecimento, e uma outra que é a falta de participação e de diálogo com a sociedade. Então, a Aliança, ela surge, a Aliança pela Água, um pouco com esse propósito de tentar romper essa questão e ter maior diálogo da sociedade, maior participação. Então, nós apresentamos agora, no final de fevereiro, um chamado à ação que tem como foco, obviamente, o governo estadual, que é um dos principais responsáveis para sair da crise, mas ao mesmo tempo que a crise não foi o resultado de um único fator, a saída dela não será o resultado de um único fator, nem de um único ator. É um trabalho conjunto e caberia ao governo do estado liderar uma espécie de uma força-tarefa para sair da crise. Então, trabalhar questão de racionamento, trabalhar a questão de segurança das pessoas, por exemplo, como é que... vou dar um exemplo. Imagina todas as nascentes e bicas que existem em diferentes regiões da cidade. Se as pessoas começarem em época de falta de água, utilizar essa água, pode ter sérios riscos à saúde. As pessoas não vão deixar de usar, mas já seria necessário que, por exemplo, a CETESB, que é a Companhia de Controle Ambiental do Estado, tivesse um mapeamento,
uma análise da qualidade da água e um aviso para que as pessoas soubessem, olha, essa água eu só posso usar para lavar o quintal. Sim. Mas no momento de falta d'água, de um possível cenário para o ano, que são regiões da cidade com 4 dias sem água, sem contar que muitas regiões periféricas, da Zona Norte, da Zona Leste, da região metropolitana de São Paulo, já sofrem com longos períodos de interrupção. Né? Então, nesses momentos, obviamente, ninguém vai conseguir impedir que as pessoas acessem essas nascentes, mas sim, nós como aliança estamos propondo que o governo faça um papel um pouco mais responsável. Não é simplesmente, eu vou fazer uma obra aqui para ligar uma represa que está sem água com outra que está com menos água ainda e daqui a 2 anos, quem sabe, a gente aumenta a quantidade de água disponível, mas não. Garantir uma série de ações de acesso à informação, segurança para as pessoas, não só sobre o que vai acontecer, mas como trabalhar, né, em época de crise. Desempenhar um papel didático. O governo falta esse papel didático por parte do governo. Eu queria saber de você o que acha desse chamado à ação. Até porque tem uma parte que a gente tem que ter a fé que o governo vai ouvir, né? Ele é fundamental, mas me preocupa a postura do governo, porque até então o governo ele tem feito muito pouco para instruir as pessoas sobre alternativas, para promover um uso mais racional da água, buscar novas fontes como água de reuso, água da chuva. E eu fico, sinceramente, com receio de que essa postura do governo ela esteja sendo baseada em questões econômicas de um pós-crise. Quando nós tivemos o racionamento de energia elétrica no início desse século, após o racionamento, o nível de consumo de energia diminuiu porque várias pessoas incorporaram no seu dia a dia uma série de práticas para a redução do consumo de energia elétrica. E é importante lembrar que a Sabesp era uma empresa que tem ações em Bolsa de Valores, né? E talvez exista essa preocupação, olha, eu não quero efetivamente fornecer para os consumidores uma alternativa ou propiciar para eles informações suficientes para que eles desenvolvam uma alternativa que os leve à independência, pelo menos parcial, em relação à Sabesp. Eu fico seriamente preocupado que seja essa uma postura subjacente ao que o governo vem fazendo, porque você não verifica informação sobre como promover o uso correto de água de chuva, captação, armazenamento e uso, e o governo tem isso. Né? A Sabesp tem técnicos com expertise internacional, então conhecimento técnico não falta, mas falta decisão política. Como eu posso implementar soluções de reuso em instalações domésticas ou prediais? Falta esse tipo de informação. A informação que vem sendo passada pelo governo ela é muito pífia, muito tênue, então recomenda às pessoas, olha, feche a torneira quando você estiver escovando os dentes ou quando você estiver fazendo a barba. As pessoas já vêm fazendo isso. As pessoas estão muito preocupadas em novas soluções, em novas alternativas que levem a uma independência desse fluxo de água da Sabesp. E o que eu vejo é o seguinte, mesmo que a gente volte a recuperar, e um dia os mananciais serão recuperados, espero, a gente não fica isento, né, de uma nova crise, porque o sistema ele volta numa situação muito parecida ao que era pré-crise, que já, né, essa crise, se nós verificarmos, o sistema ele não conseguiu resistir a um verão com chuvas um pouco abaixo da média. Depois, realmente, nós tivemos um ano de 2014 com uma estiagem prolongada. Mas essa crise já se anunciava no verão 2013 e 2014, onde as chuvas, né, apenas 2 meses, que foram dezembro e fevereiro, tiveram realmente abaixo da média. No geral, o verão se comportou de maneira razoavelmente constante ao que acontecia antes. O que nós tivemos de anomalia foi uma temperatura muito alta que elevou o consumo e o sistema não foi capaz de resistir a isso. Então, o fato da gente recuperar, né, um dia os mananciais não nos livra da possibilidade de uma nova crise. Então, é muito importante essa mudança de modelo do uso da água, promover um uso racional da água, e o governo teria toda a oportunidade de desenvolver essa cultura, né, de ser o elemento aglutinador aí dessas iniciativas, né, porque ele tem poder de comunicação de massa, tem estrutura, tal, para levar essas novas alternativas aos consumidores. Isso não vem sendo feito, é só solução de engenharia, que a gente verifica, já fazendo a conta na ponta do lápis, que essas soluções elas não serão suficientes para livrar a gente, né, de uma nova crise daqui a algum tempo.
O programa desta semana vai ficando por aqui, mas na semana que vem nós continuamos essa conversa. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, a urbanista Marúcia Watley, coordenadora do projeto Água São Paulo, do Instituto Socioambiental e da Aliança pela Água, e o geólogo Pedro Luiz Cortes, professor de Informação, Meio Ambiente e Sustentabilidade da ECA USP. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse nossa página no Facebook. Eu sou Marina Machado e até o próximo programa.